Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos iniciando aqui uma live para a glória de Deus. Nesta segunda-feira, 2 de setembro, a primeira segunda-feira do mês, para a glória do nome de Jesus. E eu quero convidar você a ficar comigo esse tempo com Deus, para meditarmos numa palavra que ardeu no meu coração nesta manhã. E eu quero aqui compartilhar com vocês. Nós somos gratos ao Senhor que tem nos dado a oportunidade de acordar nessa segunda-feira com vida, com saúde, com a infinita graça dele derramada sobre as nossas vidas. Não é sempre, durante 2 anos e pouco, durante a pandemia, estive aqui todos os dias. Dei uma sumida porque alguns compromissos, as pessoas também voltaram à sua rotina normal. E vez por outra o Senhor me permite, toque em meu coração a necessidade de estarmos aqui falando de Jesus, falando uma palavra profética, uma palavra de renovo, no tempo certo, na hora certa e a palavra certa que Deus permite. Nós estamos sempre dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. E nesta manhã o Senhor me trouxe uma palavra que criou de todo o meu coração, irá tocar o coração daqueles que online ou após a gravação vão ver esse vídeo, e eu tenho certeza que Deus irá falar com você. É uma palavra conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e nós estamos dispostos a se renovar pela palavra. Paulo escreve a Romanos 12 que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos aqui abrindo nosso coração, nossa alma para Deus, para que Ele se faz presente em nossa vida, no nome de Jesus. Quero convidar você a estar aqui comigo, meditando nessa palavra. E eu quero aqui, em nome de Jesus, eu quero aqui trazer essa palavra profética ao seu coração. Está lá em Josué, capítulo 1, verso 9. Diz assim: não tu mandei eu. Deus está falando com Josué após a ida, após a morte, após o desaparecimento de Moisés, porque não se achou a Bíblia não fala que ele morreu, sumiu para o monte, de lá não voltou mais. Então há muitas explicações para isso, mas nós vamos apenas frisar que Josué não estava mais presente, e agora Deus pediu que, antes de Moisés ir embora, que colocasse Josué em seu lugar. E aí Josué ficou tenebroso, porque o desafio era absurdo, grande demais para ele, que achava tão incapaz de substituir o grande líder Moisés. E aí o Senhor fala para Josué assim: não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ô Ana, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abre essa porta aí para mim. Olha para mim, abre a porta. Então veja bem, a internet está fraca aqui. Então veja bem, tão somente esforça-te, não tu mandei eu. E a palavra para nossa reflexão é essa: não tu mandei eu. Aí eu fiquei aqui trabalhando, meditando, pensando, conversando com o Espírito Santo, e eu quero trazer essa palavra para você. Aquilo que Deus ministrou em meu coração, quero compartilhar com você. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Josué, eu não mandei você assumir a direção desse povo? Irmã Maria, José, seja bem-vindo em nome de Jesus, a paz do Senhor, bom dia. Olha o que Deus está falando para Josué. Eu não te mandei assumir a direção desse povo? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tenha coragem. Parece, a gente quando vê isso assim, a gente dá até uns glória, né? Porque Deus falou muito forte com Josué, mas Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Olha, quantas vezes Deus nos promete algo, mas fica aí esperando o nosso esforço
quantas vezes Deus promete algo e fica esperando que nós tomamos a decisão de ir para cima do adversário, da adversidade, mas nós ficamos acovardados como Josué, com medo de assumir aquilo que o próprio Deus mandou que fôssemos assumir. Não tu mandei eu, quer dizer, Deus não te falou que é para ir? Então vá. Deus está dizendo, Josué, eu te falei, vai. E aí ele vai dizendo, olha, eu te mandei ir, vai, tem bom ânimo, tenha coragem, esforça-te e tenha coragem, que eu serei contigo. E ele continua dizendo, olha, estarei com você. Ele diz assim, ó, tem bom ânimo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus, irmão, se Deus mandou, Sr. Adriano, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se Deus te mandou, vai em frente. Tenha bom ânimo, tenha coragem de ir para frente. O inimigo só vai cair quando você lançar a pedra para derrubá-lo. As adversidades só vão sair da sua vida quando você tiver coragem de enfrentá-la tede a tede, frente a frente, sem recuar. O inimigo, eu costumo dizer que Satanás é o maior psicólogo. Ele vai olhar para dentro dos teus olhos e vai ver que você está se acovardando. Sabe aquela pessoa que já chega com medo na luta? Irmã Thelma, bom dia, Pai do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabe, aquela pessoa que já chega com medo, essa pessoa está enfadada à derrota. Deus está dizendo a Josué, eu te mandei, não te mandei? Então pronto, rapaz. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Você só precisa se esforçar. E eu serei contigo onde quer que tu fores. Irmão Júnior, bom dia, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Aí nós ficamos olhando o problema, o inimigo. No caso de Josué, ele estava olhando a multidão. Como é que eu vou conduzir essa multidão? Como é que eu vou liderar essa multidão? Como é que eu vou fazer com essa multidão? Não, eu não tenho condições de fazer com Moisés, não. Deus era presente demais na vida de Moisés, na minha. Eu sou tão pequeno, eu era só um general do exército. O que eu vou fazer agora? E ele ficou apavorado quando lhe trouxe responsabilidade. Deus te abençoe. Quando a responsabilidade vem sobre os nossos ombros, nós queremos recuar. Cantora Fátima, bom dia, Pai do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabe? E aí o Senhor está dizendo, não te mandei eu, rapaz. Se você tem a ordem divina, não precisa se preocupar, só tem que se esforçar. E eu serei contigo, por onde quer que andares. Ainda que a multidão seja grande, o problema seja enorme, ainda que as situações sejam adversas, aquilo que você sonhou, ainda que você olha para o problema e olha para você e diz, não, é grande demais para mim. Mas se foi o Senhor que te mandou por entrar nesse caminho, vai em frente. O Senhor é contigo. Ele não vai te deixar decepcionado, nem envergonhado. Por quê? Porque o Senhor garante a vitória. E a vitória que você vai ganhar, vencer, vai honrar o Senhor. Deus usa pequenos como eu e você para glorificar o nome dele. Então, quando Deus te dá uma vitória, ele está sendo honrado, glorificado através de você. Que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, poxa, como é que ela sobreviveu a esse temporal? Como é que ela sobreviveu a essa dificuldade? Como é que ela continuou fiel, mesmo tendo tudo para ser infiel ao Senhor? Porque o Senhor te mandou e você se esforçou. E Deus te honrou. Onde quer que colocares a planta dos seus pés, o Senhor estará com você. Então entenda bem, não tem nem crente, nem descrente que não passa luta nessa terra. O próprio Santo Jesus, o Emanuel, desde o nascimento até a saída dessa terra, ele foi perseguido. Mas ele ficou firme no propósito do Pai. E ele diz assim, como o Senhor me enviou, eu envio a eles. O Senhor nos enviou e disse, ei, se me perseguiram, perseguirão a vocês. Se esses sistemas do mundo, a paz do Senhor, missionário Adriano Santos, se esse sistema do mundo persegue a Jesus, vão nos perseguir também. Então esteja certo de que o Senhor é contigo. Mas o que é que eu tenho que fazer, pastor? Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te
e tenha coragem, porque o Senhor será contigo. Onde quer que você for, se você estiver se esforçando com o Senhor, onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor estará ali. Onde você entrar numa peleja, o Senhor tomará a frente das tuas guerras e as vencerá. Onde você tiver um ataque do adversário, essa peleja não será sua, será de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar, se você estiver esforçando com o Senhor. Esforça-te. Ah, pastor, como é que eu passo para me esforçar, sendo que eu sou tão pequeno, tão fraco? Deus não escolhe os vencedores, Deus faz vencedores. Os vencedores, Jesus disse, não precisa de médico. Quem já está aprendendo a vencer não precisa da ajuda de Deus. Mas quando você olha para uma dificuldade e vê que ela é maior do que você e que você não pode vencer, então você pede socorro a quem pode vencer por você. Então você ora e pede a Deus ajuda, porque você não tem capacidade em si mesmo de vencer. Aí Deus desce em seu favor. E onde que todos os especialistas em enterrar sonhos vão dizer para você não entrar que você vai perder, Deus te faz entrar e vencer, para que o nome dele seja glorificado. Como diz o profeta, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Então tenha certeza que muitas vezes você vai chorar no caminho, porque os espinhos vão te ferir. Muitas vezes você vai sentir cansaço, vontade de parar. Faz parte. Mas não pare, esforce. Não desista, esforce. Não acha que você já perdeu, esforça-te. Porque a vitória é para aqueles que se esforçam. E onde você colocar a planta dos teus pés, onde tu fores, estarei contigo. O Senhor está dizendo isso para você. Para que você olhe para as dificuldades que você está enfrentando na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua saúde. A dificuldade que você está enfrentando na sua vida emocional ou até fisicamente. Você está enfrentando problema com seu filho, com a sua filha. Na sua vida ministerial. Não importa onde você esteja sendo atacado. Não são os homens que te cercam que estão fechando as portas. Não são as pessoas que estão em sua volta que estão te atacando. Ainda que muitas vezes essas pessoas são usadas por adversários, como Pedro foi usado pelo adversário, para tentar seduzir Jesus a não morrer na cruz. Porque o que o diabo temia é que Jesus morresse pelos pecadores. E Jesus teve que repreender esse pensamento maligno da cabeça e da boca de Pedro. Mas, ainda que os homens sejam usados, não são eles a base do seu ataque. O ataque que hoje te afronta é o diabo. Se alguém falou uma palavra nesse final de semana, hoje para você, que te deixou triste, ore. Ore por essa pessoa. Deus liberta essa pessoa para que ela não seja uma influência do mal. Eu a perdoo e a abençoo para que ela seja sarada, salva e liberta. Quanto a mim, que estou ferido, sara minhas feridas com bálsamo de Gileade. Me ajude a prosseguir, porque o nosso alvo não é viver aqui para a eternidade. Nosso alvo é Cristo, é morar na glória. Então esforça-te. O Senhor vai te honrar. Quando ninguém apostar em você, o Senhor já apostou em você. Lá na cruz do Calvário, Ele te comprou. E você é propriedade exclusiva de Deus. Então, não tem moeda, não tem valor maior do que este. De que Jesus, o Filho de Deus, morreu no meu e no seu lugar. Esforça-te. E a palavra é muito direta e clara e simples de entendimento. Ele diz, não te mandei eu? Deus está dizendo para mim e para você, eu não te falei, não te mandei? Se Deus te mandou, fique tranquilo. Se Deus falou que vai fazer, fique calmo. Quieta seu coração, sua alma. Permita que o Espírito Santo te leve à revelação do propósito de Deus em sua vida. Aquieta-te. Sossega debaixo das mãos do Onipotente. Ao seu tempo Ele vai te exaltar. Sossega o teu coração debaixo da mão do Senhor. E Ele te levantará das cinzas e te fará sentar entre príncipes. A porta que hoje se fecha é só um tempo que Deus permitiu para ver se eu e você louvamos a Ele ou murmuramos.
Deus nos testa, nos prova, antes de nos colocar no lugar que vai nos trazer felicidade e paz. Então o Senhor está te dizendo nesta manhã, adore no vale, porque quando você chegar no monte é fácil, você vai estar por cima, olhando por cima, mas cá no vale, onde não tem a visão ampla do ambiente, Deus está dizendo, quem adora no vale, aprende a adorar fácil nos montes. Deus está dizendo, esforça-te, eu te mandei, esforça-te, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha vontade, ame e vá para a luta. Davi disse para aquele gigante, você vem contra mim com armas de guerra, com pedras, com escudos, com lança, eu vou lutar com você, é com a arma que eu conheço, no nome do Senhor Deus de Israel. Então Deus está dizendo, se você acreditar no poder do nome dele, ele te fará mais do que vencedor. Você não dependerá de alguém empurrar você, porque a mão do Senhor te colocará lá em cima, sem ajuda do homem, sem interferência do homem. É Deus que honra os que são pequenos e abate os que acham-se que é grande. Deus está dizendo isso para você. E eu sei que dirá para outros que vão ouvir esse vídeo depois de gravado, mesmo que não esteja online. Tenha certeza que o Senhor possa te abençoar cada dia mais e que você possa aprender que as nossas prioridades estejam sempre em último lugar, a se comparar com as coisas de Deus. O reino de Deus precisa estar em primeiríssimo lugar na nossa vida. A obra de Deus precisa estar impregnada em nosso DNA. Nós precisamos entender que estamos nessa terra para servir. Fomos salvos para servir o reino. Para ser, como muitos vultos na história se destacaram por obras que fizeram em prol da humanidade. Nós precisamos nos destacar com obras que vamos fazer, que precisamos fazer em prol de que o reino de Deus seja proclamado a toda criatura. Que a obra do reino seja conhecida e que o poder de Jesus para salvar como Cordeiro de Deus seja conhecido de todos os homens. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a palavra de Deus é clara, que enquanto nós não pregarmos, esse evangelho for pregado a toda criatura, em toda parte do mundo, Jesus não virá. Tem pessoas que estão desesperadas querendo ir para o céu, mas não faz nada, não se esforça para nada, nem sequer convida o seu vizinho do lado, o seu colega, para conhecer Jesus. E quanto mais saquearmos o inferno, mais depressa virá o Jesus para buscar o seu povo, a sua igreja. Irmão Marcos, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus te abençoe. Sabe, nós precisamos entender isso. Jesus deixou uma receita aqui simplesinha, mas muito clara para Josué. Josué, você está preocupado com a liderança de Moisés. Para de ficar olhando o ministério dos outros. Vai fazer o que eu te mandei. Tem gente que fica assim, não, mas a igreja do outro é grande, é bonita, é isso, aquilo outro, é rica, tem poder aquisitivo, é porque o outro fala bem, prega bem, canta bem. Para de ficar olhando o ministério dos outros, dá o seu melhor. Deus não está preocupado com o tamanho seja a sua obra, Ele está preocupado com o que você está dando. Como assim, pastor? É só lembrar da parábola da viuvinha, que não tinha muito, tinha uma moedinha, talvez valia ali o almoço dela, e ela deu aquela moedinha para Jesus como oferta. E às vezes nós temos, espiritualmente falando, uma moedinha. Nosso ministério é tão pequenininho que é como uma moedinha. Mas se você passar um ano ganhando uma alma, tem gente que ganha numa pregação, como foi o caso de Pedro, mais 3.000 almas. E daí, glória a Deus por isso, que tem esses homens aí que ganhou 3.000 almas. Mas tente ganhar pelo menos uma por ano. Nesses últimos 2 anos, quantas almas você levou a Cristo? Quantas almas você falou de Jesus para ela? Edinho, seja bem-vindo, meu amigo. Bom ter você por aqui. Sabe, nesses 2 últimos anos, quantas pessoas você falou de Jesus para elas?
Às vezes falamos problemas, falamos de governo, falamos de política, falamos de futebol, falamos disso, falamos daquilo outro, mas não falamos de Jesus. E nós só podemos colher o que plantamos. Se plantarmos fé, colheremos milagres. José Paulo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Sabe, então nós precisamos. Para você também, Edinho. Deus abençoe a sua vida. A você e sua família em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos plantar em fé para colher milagres. Mas é uma receita simples, e eu repito, simples, que Deus deu a Josué quando Moisés foi embora. Josué ficou preocupado como ele ia substituir um tão grande líder como Moisés. E às vezes nós ficamos preocupados que somos incapazes de substituir, ou de nosso ministério não pode ser comparado com... Quando a gente olha para o ministério do outro que é grande, a gente fica assim, nossa, aquela pessoa canta mais que eu, prega mais que eu, a igreja dele é maior do que a minha, ele tem mais poder aquisitivo, dinheiro do que eu tenho, ele pode fazer, eu não posso. Mas Deus não quer isso, Deus quer o meu e o teu melhor. O teu e o meu melhor pode ser a moedinha da viúva, mas é tudo o que ela tinha. O que adianta você ter 1 bilhão e dar 10 mil reais como oferta? Não vale nada. Agora, uma pessoa que ganha um salário mínimo, dá 100 reais de oferta, deu quase que tudo. Porque esses 100 reais faz toda a diferença para quem ganha um salário baixo. Sabe? É isso que nós precisamos entender. Deus não quer... Não é a quantidade que enche os olhos de Deus, é a qualidade. Deus não quer que você seja o melhor, porque o melhor está morando lá em cima, já está na glória. Ele quer que você dê o seu melhor. Não é o melhor comparado com os outros. É o teu melhor. É a tua identidade. É a tua vida. Deixa dar o seu melhor para Deus e deixa o resto com Ele. Sabe? Se entrega, se lança à vontade dEle. E Ele vai começar a abrir porta onde não tem porta. Onde só tem parede, Deus abre uma porta para você passar. Aquilo que você tem orado há tantos anos, mas só tem orado e não tem se esforçado para ver o milagre. Porque às vezes nós oramos tanto e há tempo da gente parar de orar e fazer silêncio para ouvir a direção divina. Nem Deus não... Tem pessoas que acham que se orar o dia inteiro de joelho, boca no pó, Deus vai responder. Às vezes Deus responde, mas você está tão encucado de ficar orando, que você não ouve Deus. Há tempo para falar e há tempo para parar de falar para ouvir o que Ele tem a dizer. É isso que nós precisamos entender. E eu quero convidar você a abrir seu coração nessa segunda-feira, 2 de setembro. O ano já está indo embora, mais um ano está indo embora. E que você possa refletir sobre isso e dizer assim, será que eu tenho ouvido Deus mesmo de verdade? Será que eu tenho feito aquilo que o Senhor me pede de verdade? Será que eu realmente estou servindo a Deus de verdade? Ou eu sou apenas religioso? O religioso é aquele que só vai bater carteirinha, bater cartão, bater ponto na igreja. O que serve a Deus de verdade, 24 horas está à disposição de Deus. Será que nós só cantamos quando estamos com o microfone na mão? Ou adoramos enquanto tomamos banho, enquanto estamos em casa? Será que nós meditamos na palavra só quando vamos pregar? Ou meditamos na palavra uma porção cada dia para nos alimentar a alma? Será que nós estamos abençoando os que nos perseguem? Ou amaldiçoando os que vêm levantar contra nós? Que tipo de evangelho nós estamos seguindo? Porque nós estamos aprendendo nessa geração a pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o bem. É dente por dente, olho por olho. Isso é a lei. Mas a graça veio e disse, se teu amigo lhe bater numa face, vira outra. Perdoe os que vos perseguem. Ame os que vos perseguem. Se tomar a capa, nem a túnica recuse entregar. É assim que, se te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Sabe? Se alguém
quiser te forçar alguma coisa, faça. E espontaneamente, não por esforço. Para que as pessoas conheçam que você não é um ser humano comum. Você tem amor e quem tem amor tem Deus na sua vida. Essa palavra que eu quero deixar para você nesta manhã, para você refletir que muitas vezes as coisas se travam em nossa vida porque nosso coração não permite usufruir do verdadeiro evangelho. E isso nos incomoda tanto que nós ficamos igualzinho a Josué. Nós ficamos preocupados se vamos dar conta de substituir aquele que está maior, que aparentemente é maior do que nós, como é o caso de Josué achar que não poderia substituir o grande líder Moisés. Mas quando nós esquecemos que quem nos chamou foi Deus, quando nós esquecemos dos outros e lembramos que quem nos chamou foi Deus, que nós precisamos dar o nosso melhor para Deus, aí o Senhor diz: se você tão somente esforça e tem bom ânimo, e eu serei contigo, teu Deus será contigo por onde quer que andares. Sabe o que é você ter Deus por onde quer que andares? É onde você for, Deus estará ali com você, te guardando, te protegendo, te garantindo vitória. E nesta manhã de segunda-feira, Deus entra na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua família, nas suas emoções, na sua saúde. E Ele diz para você: não temas, crê somente, o Senhor é contigo. Deus te abençoe nesta manhã de segunda-feira e que você tenha uma semana abençoadíssima, um mês de setembro abençoadíssimo pela poderosa e gloriosa mão de Deus. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Que você possa refletir sobre ela, meditar e degustar ela. Não tu mandei eu? Se Deus mandou, eu vou para cima. Eu vou para cima. Ainda sendo pequeno, tendo pouca coragem, tendo pouca força, eu vou para cima. Porque se Deus conhece a minha estrutura. Se Ele mandou eu ir, irei eu. Não tu mandei eu? Esforça-te. O que é esforçar? É você realmente esforçar mesmo, literalmente esforçar. Não fica aí lamentando o leite derramado, não. Vai para cima, esforça. Você não está aguentando, não? Pega a si mesmo. O escudo está pesado, pega a si mesmo. A cruz está pesada, pega a si mesmo. O caminho é estreito, vai a si mesmo. Vai se machucando aqui, machucando ali, mas vai embora, esforça-te. Vai além das suas forças, esforça-te. E tem bom ânimo, tem coragem, tenha determinação, e eu serei contigo, por onde quer que andares. Não te espante, não temas, não temas quer dizer, não tenha medo, nem te espante, não fique assombrado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pense nisso, não precisa você ficar assombrado, ter medo. Se Deus te mandou, Ele garante. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, um ótimo mês. Que isso seja contigo. Não fique ouvindo pessoas. Ouça Deus falar com você. Porque o que Deus fala, Ele assina embaixo e garante. Se foi Deus que falou, pode ficar tranquilo, descansar a tua alma, que o Senhor vai te honrar. Deus te abençoe, Deus te guarde a ti, a tua casa, a tua família e tudo que tocares a tua mão, em nome de Jesus. Seja abençoado por Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, vamos orar. Você quer orar comigo? Pai amado, em nome de Jesus, entramos no Santo dos Santos para glorificar o teu nome nesta manhã de segunda-feira. Eu não sei, Deus, aonde esse vídeo vai chegar, mas aquelas pessoas que o Senhor direcionar esse vídeo, que possa ser impactada, tocada pela poderosa e gloriosa mão do Senhor. Repreenda, ó Deus, toda a fúria do adversário, que porventura tem trago tristeza, angústia, inquietação nessa alma. Faz, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Nos ensina a nos esforçarmos
para ver, Deus, a gloriosa e poderosa mão do Senhor agir em nosso favor. Deus, onde estiver uma mulher, um homem que precisa do teu milagre, eu te rogo que o Senhor entre agora, Senhor, com providência. Começa a trabalhar, a movimentar, a enviar os teus anjos para guerrear em prol dessa causa. Meu Deus, que seja na saúde, o Senhor traz a recuperação e a cura. Ó Deus, que seja nas finanças, o Senhor abre as portas, ó Deus, envia o socorro. Que seja, Deus, na vida emocional, o Senhor cura, trata, direciona e movimenta em favor dessa pessoa. Meu Deus, onde estiver uma alma que grita e chora por socorro, que invoca o teu nome, pedindo, Deus, uma ajuda. Ó Deus, entra agora e começa a trabalhar em prol dessa pessoa, em nome de Jesus. Quebra, Deus, as cadeias do inferno, porque o diabo veio matar, roubar, destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Entra, Senhor, da glória na vida desse homem e dessa mulher. Trabalha, Senhor, restaura aquilo que essa pessoa tanto deseja, mas não está conseguindo, ó Deus, alcançar os seus objetivos. O Senhor é Deus que pode fazer muito mais quando acreditamos no Senhor com fé. Faz, Deus, o teu querer, faz a tua vontade, mas sobretudo, atenta para essa pessoa que ora comigo. Atenta para essa pessoa que invoca o teu nome, que precisa da ajuda do Senhor, porque reconhece que dela mesma ela não tem capacidade sem a tua ajuda. Eu sei que a tua palavra diz, tão somente não te mandei, tão somente esforce-te em engano. Mas tem hora que o cansaço chega, a fadiga chega, o desânimo chega. Meu Deus, tem hora que olhamos, o Deus, em nossa volta e nos comparamos com a adversidade, e ela está infinitamente superior a nós. E é nesta hora que invocamos o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o El Shaddai, para nos socorrer. Confiamos em Ti como ajudador e pastor nosso, porque o Senhor é o nosso pastor. Venha, Deus, socorrer a gente. Não queremos ser apenas religiosos. Queremos, ó Deus, ter um relacionamento de filho para pai, de pai para filho. Nos ensina, Senhor, a viver na Tua presença como filhos Teus. Usufruir dos privilégios de ser Teu filho. Assim, Deus, eu oro. E peço a bênção sobre cada um que está vendo agora online e os que vão ver depois. E também peço, Deus, a bênção sobre as nossas vidas no decorrer dessa semana e desse mês e sempre, e sempre, e sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o sol da justiça resplandeça sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Seja forte, esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor é contigo. Deus abençoe, irmã Rose. Paz do Senhor. Chegou agora no final, estamos saindo, mas que o Senhor se abençoe, te guarde a todos. Em nome de Jesus. Até uma próxima, querendo o Senhor, nosso Deus. Fique na paz, fique com Deus. Boa semana a todos. Em nome de Jesus.